Olá, galera da internet, beleza? Estamos aqui mais uma vez no canal Fazendo Arte com a Matemática. Sou Humberto Ribeiro. Hoje a gente vai trabalhar equação e função do segundo grau. Equação do segundo grau. A expressão geral da equação do segundo grau é a vezes x elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, zero vezes x ao quadrado dá zero. Então ficaria bx mais c igual a zero, que seria uma equação do primeiro grau. Equação incompleta. Pode ser com b igual a zero, que aí ficaria a vezes x ao quadrado mais c igual a zero, ou a equação incompleta com c igual a zero, sendo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Equação do segundo grau, nós temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Sendo que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Um exemplo de equação completa do segundo grau. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Temos que o a é o valor que acompanha x ao quadrado. Quando não tem nada, a gente sabe que é 1. Então, o a igual a 1, b igual a menos 4, que é o valor que acompanha x, e c é igual a 4. Fazendo x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós vamos ter o quê? Considerando o delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Vamos fazer o delta primeiro aqui. Então, no lugar do b, a gente substitui por menos 4. Como é negativo, coloca dentro do parênteses. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de a, vezes o 4, que é o valor de c. Fica 16 menos 16, que é igual a zero. Quando a gente faz x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, quando o delta é zero, nós vamos ter os dois valores iguais. Então, a gente vai ter x igual a 4 sobre 2, que vai ser o quê? 2. Então, x1 igual a x2, que é igual a 2. Vamos para um outro exemplo de equação completa do segundo grau. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Temos que o a é igual a 1, b igual a menos 6 e o c igual a 8. Fazendo o delta, nós vamos ter menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Então, 36 menos 32, que é igual a 4. Achamos o delta. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. Quem que é o delta? 4. A raiz dele é 2. Então, a gente vai ter 6 mais ou menos 2 igual a 2. Nesse caso, que o delta é diferente de zero, nós vamos ter dois valores diferentes para as raízes. Primeiramente, então, nós vamos fazer 6 mais 2 igual a 8, dividido por 2, 4. Então, x1 vale 4. 6 menos 2 igual a 4, dividido por 2, x2 vale 2. Exemplo de equação incompleta do segundo grau, com b igual a zero. Nós temos x ao quadrado menos 9 igual a zero. O 9 está negativo, ele passa positivo. Então, você vai ter x ao quadrado igual a 9. Como é potência, vira raiz. X igual a raiz de 9. Então, a gente vai ter x igual a mais ou menos 3. Ou seja, x1 é 3 positivo e o x2 é 3 negativo. Exemplo de equação incompleta do segundo grau, com c igual a zero. X ao quadrado menos 6x igual a zero. Nesse caso, a gente coloca em evidência. Então, a gente coloca x vezes x menos 6 igual a zero. O que acontece? Quando você tem um valor multiplicando por outro, para ele dar zero, ou o primeiro termo tem que ser zero, que nesse caso é o x, então x igual a zero, ou o segundo termo tem que ser zero, que nesse caso é x menos 6. X menos 6 igual a zero. 6 é negativo, ele vai positivo. Função do segundo grau. Gráfico de função do segundo grau. Aí a gente tem que saber o seguinte, que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. F de x é igual a x ao quadrado menos 1, nesse caso, né? Então, vamos fazer. Para
x igual a menos 2, nós vamos ter menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 1 dá 3. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 0. 0 ao quadrado, menos 1, menos 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 0. 2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. Então, a gente vai ter esses valores. Para x menos 2, y3. Para x menos 1, y0. Para x 0, y menos 1. Para x 1, y0. E para x 2, y3. Aí plotamos no graph equation e aí ficou isso aí, ó, a equaçãozinha aí. Pessoal, essa foi a aula de equação e função do segundo grau. Valeu, até a próxima.